Oi, 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 opa, opa. Boa noite, Simon. Boa noite. Agora acho que vai dar, né? Tô aqui meio com esse negócio aqui. Oi, 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 tá ouvindo aí? O áudio ok aqui. Tá. Então não vai. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vou encostar a porta aqui. Certo. Então tá. E aí, Maurício? Vamos lá começar, né, Simon? Isso, vamos lá, porque hoje tem rodada. Daqui a pouco tô fazendo umas anotações aqui na rodada brasileira. Só tá picotando um pouquinho o seu áudio. Ah, é? Opa! Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas ele tá tudo certo aqui. Vamos Oi, oi. começar, né? Britânico. Vamos lá. Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. Hoje, num dia diferente. Geralmente fazemos lives às segundas e sextas, mas hoje, quarta-feira, 17 de novembro, 20 horas, horário britânico, uma live muito especial. Estamos falando da cidade de Penedo, estado de Alagoas, e a nossa cidade é localizada a 166 quilômetros de Maceió, que é nossa capital. E hoje temos um convidado muito especial. Ele que é nascido no dia 3 de setembro de 65, na cidade de Braga, estado do Rio Grande do Sul, 27 anos atuando como árbitro de futebol, aproximadamente 180 mil minutos dentro de campo, mais de 5 mil cartões aplicados, árbitro CBF a partir de 1993 e árbitro FIFA de 97 a 2010. Apitou 1.198 partidas de futebol. É jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ciência do Esporte e especialização em futebol, autor do livro Na Diagonal do Campo e possui um blog na ESPN. Estamos falando nada mais, nada menos que Carlos Eugênio Simon. Obrigado, Simon. Boa noite. Ficamos muito felizes em poder contar com você nesta noite para falarmos um pouquinho sobre futebol. Maurício, boa noite para você, para todos os altas. Hoje conseguimos, depois de fazer essa live, embora eu moro, estou morando em Porto Alegre, mas Disney, trabalho nos canais Fox e ESPN. Todo quase tem jogo. Campeonatos europeus. Agora estamos prestes a final também, a Copa do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, trabalhando todo dia. Blog que você falou também, da ESPN, que eu escrevo ainda hoje, blog, que está lá, né? Pessoas que me seguem no Instagram, Carlos Simon. E para bater um papo contigo e com todo mundo aí, que tiver alguma dúvida, e eu tiver a possibilidade de responder dentro do meu, é uma satisfação. Convite, peço o convite, estou à disposição do amigo para tirar qualquer coisa que seja o meu. Simon, como eu falei antes, até o pessoal está dizendo aqui, o seu áudio está picotando um pouquinho. Será que está com algum problema aí na internet? Alguma coisa desse tipo? A imagem está ok, agora o áudio está picotando bastante. Pois é, mas não era para estar. Eu estou aqui no meu escritório, da onde eu trabalho direto, e não tem esse problema. Bom, e se eu colocar isso, não vai melhorar? Oi, falando, continua? Porque eu estou Melhorou. ouvindo. Oi? Melhorou. Eu estou ouvindo bem. E aqui do meu Melhorou agora. escritório, eu tenho uma internet exclusiva, da onde eu faço os jogos, os programas, e nunca dá problema. Agora tá bom. Agora Tá. tá bom. Melhorou o áudio? Melhorou.
Tá bom, então. Então é o que eu falava anteriormente, né? Uma satisfação enorme participar dessa live com o Pitaco da Bola, com você, com todos os internautas, mas foi o tempo que deu, o dia que deu, porque o trabalho tem sido bastante, graças a Deus. Nós que agradecemos por você ter aceitado o convite. É uma grande satisfação contar com Carlos Simon, um dos melhores árbitros de futebol que nós tivemos aqui no Brasil. E aí eu pergunto, a nossa primeira pergunta, Simon, por que escolheu a profissão de árbitro de futebol? Qual o motivo? O motivo que eu sou um apaixonado por futebol, sonhei em ser jogador de futebol, nasci numa cidade do interior, na cidade do Braga, 500 quilômetros da capital de Porto Alegre. Meu falecido pai professor, minha mãe dona de casa, uma família de 5 filhos. Quando viemos a Porto Alegre, eu até fiz a peneira no Grêmio, no Internacional, mas acabei não passando. E com 18 anos de idade, eu fiz um curso de arbitragem na Federação Gaúcha de Futebol, o que me possibilitou apitar jogos do Amador da Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Em 86 eu fiz outro curso, 1986, lá se vão tantos anos já, 30 e poucos anos, e aí possibilitou eu trabalhar jogos do Amador e em toda a escala da Federação Gaúcha de Futebol, juvenil, juniores, enfim. Depois eu fui para o Campeonato Gaúcho, CBF, e aí todo mundo já sabe o resto da carreira. Me diga uma coisa, quando você escolheu essa profissão de árbitro, como é que a família recepcionou essa ideia? O pessoal apoiou, foi contra, como foi aí esse início? Não, o pessoal apoiou. Meu falecido pai também gostava muito de futebol, apoiou. Minha mãe sempre do lado também apoiando. E foi uma carreira muito difícil, principalmente no começo, onde você tem que viajar para o interior, muitos quilômetros de ônibus, né, apitar campeonato amador, juvenil, e depois as outras competições. A pressão no futebol é muito alta, a cobrança também é enorme, o árbitro é essa figura solitária que treina, estuda quase que praticamente sozinho, então tem que estar muito bem preparado e tem que ter o apoio familiar. Depois também eu casei, apoio da minha esposa, dos meus filhos, todos me apoiaram e isso é o resultado do sucesso da minha carreira. Desculpe. A sua despedida como árbitro foi no jogo do Fluminense 1, Guarani 0, no dia 5 de dezembro de 2010. E o Tricolor foi campeão brasileiro daquele ano de 2010. Nessa última partida, além das emoções, né, de ter que apitar pela última vez, você recebeu lá no vestiário o Wright, você tem uma admiração pelo trabalho dele. Me diga como foi essa partida. Conte como foi esse dia para você. Eu sabia que eu ia parar de apitar no final de 2010, porque até então a FIFA estipulou 45 anos de idade, tem que parar. Então eu fui para a Copa do Mundo, eu fiz a final da Copa do Brasil, eu fiz a final da Copa Sul-Americana, a LDU Estudiantes de La Plata, a Copa do Brasil, Vitória e Santos, e ali foi a final do Brasileiro, 5 de dezembro de 2010, no jogo do Fluminense. Foram 31 jogos do campeonato, naquele encerramento da minha carreira, no ano de 2010, e trabalhei, então eu sabia que ia me despedir. Aí a empresa detentora dos direitos foi ao vestiário, o José Roberto Wright, que foi um grande árbitro, um dos maiores árbitros do futebol brasileiro, esteve no vestiário juntamente com o grande repórter Rezi Rezi, que fez uma baita de uma matéria, depois saiu no Esporte Espetacular, não é, da Rede Globo, e que eu participei, sabia que era aquela final. Então a emoção foi enorme, com dois grandes amigos, Altemir Hausmann e Roberto Bratz, que foram os árbitros assistentes, o Ricardo Max Ribeiro e o Coronel Almeida como árbitro, quarto e quinto árbitro reserva. Então foi uma despedida muito emocionante. Me diga uma coisa, nesse jogo, o Maicon e o Ailson do Guarani, eles bateram cabeça com cabeça, né? É uma coisa um pouquinho assim, não é muito comum de a gente ver, jogador do mesmo time tendo problema. E aí você aplicou um cartão amarelo para cada um. Na sua carreira, você chegou a expulsar 2 jogadores do mesmo time? Não, por esse tipo de jogada, não, né? Os dois se desentenderam, o árbitro tem que administrar determinadas jogadas, determinadas situações que acontecem durante os 90 minutos, mas não por esses motivos.
Ali eu apresentei cartão amarelo, porque no meu entendimento era lance de cartão amarelo. E outras vezes também apresentei cartão amarelo, jogador se desentender, se empurrar, bater boca, porque o nervosismo, ele paira perante os jogadores. E é até compreensível na medida em que eles estão tensos, querem ganhar o jogo, e o árbitro é o mediador do confronto. O árbitro é a figura coadjuvante, não é a estrela principal do espetáculo. Ele tem que ter esse entendimento. Ele está lá para aplicar as regras do jogo e deixar o jogo fluir da melhor maneira possível. E eu sempre tive isso como filosofia da minha arbitragem. Então, naquela ocasião, 2 cartões amarelos, solucionei o problema. Você parou de apitar com 45 anos de idade em virtude dessa imposição da FIFA, mas estava muito bem fisicamente, psicologicamente. Você acha correto essa imposição de fixar a idade de 45 anos? Porque eu vi o vídeo seu, inclusive você fazendo embaixadinha, né? Mostrou até habilidade nesse vídeo, né? Estava muito bem, bem magrinho, bem fisicamente, mas aí teve que parar por conta dessa imposição. Eu acho que no futebol o árbitro é amador, então o árbitro treina muito, sozinho, não tem um aparato por trás dele, médico, fisioterapeuta, então o desgaste é muito enorme. Eu fiz um grande sacrifício para ir na terceira Copa, em 2010, com 44 para 45 anos de idade. Eu era o árbitro mais velho naquela ocasião, naquela Copa do Mundo. Então o corpo começa a cobrar a fatura. Eu acho que 45 anos, nesses termos, do jeito que é a arbitragem, aqui na América do Sul está de bom tamanho. Na Europa o árbitro já tem um semiprofissionalismo, na Inglaterra o árbitro é profissional e lá temos árbitros de 50 anos. Então isso vai do desgaste físico, né, de cada um. Nós temos aqui no Brasil o Marcelo Delimeric, que está com 50 anos, outro dia apitou o Clássico Grenal e muito bem. O Leandro Voaden também está apitando bem, o Heber Roberto Lopes, mas são exceções, né? Em regra geral, eu entendo que 45 anos está de bom tamanho. O árbitro de futebol, ele consegue se manter e ter uma vida assim bem regular, sendo apenas árbitro de futebol, ou é necessário que ele tenha uma segunda profissão e talvez até uma terceira? Depois que o árbitro atinge um nível de árbitro da FIFA e é requisitado para vários jogos, várias competições, e eu entrei na FIFA em 1997. Depois que eu fui na Olimpíada em Sydney no ano 2000, eu quase que exclusivamente só apitava futebol, porque eu vivia e tinha condições de viver daquele salário. Mas são raros, não é? Num quadro de 500 árbitros, como é o quadro da CBF, são poucos que vivem só da arbitragem. Por isso que eu defendo a profissionalização do árbitro de futebol. Muito bem. Então, esse seria um dos motivos, na sua opinião, de ainda haver muita reclamação da arbitragem, porque o árbitro, eu até falei na semana passada com o meu parceiro aqui, Arthur Vasconcelos, é um parceiro nosso que faz live com a gente, ele é professor. Só que ele está com atividade na escola hoje à noite e não pode estar aqui com a gente. Falamos sobre isso. O profissional que se dedica exclusivamente, ele vai estudar exclusivamente para o que ele faz, se dedicar para o que ele faz. Só que se ele não tiver condição de manter a sua família e tiver 2 ou 3 empregos, ele vai ficar mais cansado, ele vai ter que dedicar o tempo dele a 2 ou 3 profissões e isso impede de ele exercer uma de forma exemplar. Então, isso seria um dos problemas de ter tanta reclamação porque o árbitro não é profissional? Também passa por isso. Eu acho que está na hora já da profissionalização. O futebol é um grande negócio que envolve milhões e milhões de dólares. O jogador tem um aparato por trás dele, o árbitro não. Hoje a CBF está investindo bastante no futebol, no quadro da arbitragem, com auxílio financeiro, com o suporte. Por exemplo, agora todos estão, ou vão a partir da manhã, permanecer na Granja Comari. Acho uma bela a iniciativa do presidente da CBF, Dinaldo Rodrigues, baiano, nordestino, e eu acho uma iniciativa extraordinária. E onde se reúne todos os árbitros, vão ficar reunidos até o final da competição, irão participar de treinos físicos, técnicos, psicológicos, e todo esse apoio por trás. Então a CBF está investindo bastante dinheiro nos árbitros, no VAR, eu acho isso importante.
mas não vejo outra saída que não seja a profissionalização. Tornar isso aí uma rotina dos árbitros, né? De fazerem seminários na Granja Comari e debaterem lances técnicos, sabe? Todo o apoio psicológico, a questão do entendimento da regra do jogo, da compreensão, da leitura de uma partida de futebol. Eu acho isso importante. E o profissionalismo é tudo isso junto. O árbitro tem direito e acesso a fisioterapeutas, médicos, massagistas, professores de educação física, e todas essas pessoas, né? Só fortalece a arbitragem. Eu acho que está mais do que na hora de profissionalizar a arbitragem brasileira. Mandar um abraço para todos que estão assistindo aqui a nossa live do Pitaco da Bola. A participação de vocês é muito importante. O Antônio Nunes elogiou bastante seu trabalho, disse que inclusive fez um jogo com você. Ô, Antônio lá se não me falha a memória, ele é do Piauí? Eu acho que sim. O Antônio, trabalhamos no jogo lá, eu apitei um jogo no Piauí, às 11 horas da manhã, uma decisão do campeonato, e eu vou dizer uma coisa para vocês, lá o urubu não voa, o urubu se abana. Ô, terrinha quente aí. Mandar um abraço para o meu irmão Alex Barbosa. Daqui a pouco o Alex vai estar entrando aqui na live também. Ele daqui a pouco está resolvendo um probleminha, daqui a pouco está com a gente. O Alderes Almeida está perguntando o seguinte: o que você acha do nível da arbitragem brasileira hoje, Simon? Nós temos bons árbitros e sempre tivemos no Brasil bons árbitros, né, que sempre representaram muito bem a arbitragem brasileira em nível mundial. Eu acho que a arbitragem está passando por uma renovação, não só no Brasil como na América do Sul. Eu entendo a arbitragem como um nível médio. Agora, está faltando algumas coisas, tipo a tranquilidade, o apoio maciço para os árbitros, uma mudança estrutural na comissão de arbitragem, né? Porque os árbitros sabem apitar, eles não desaprendem a apitar. São pessoas honestas, corretas, que querem acertar. Ninguém mais do que o árbitro de futebol quer acertar 100% numa partida. Mas acontece, a falibilidade faz parte do ser humano e eles cometem, como eu também cometi, alguns equívocos. Mas, em termos gerais, o nível da arbitragem é bom. Simon, você apitou nos Jogos Olímpicos, Copa Libertadores da América, Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Seleções da FIFA, né? Além de várias finais do Campeonato Brasileiro. Você é o único árbitro brasileiro a participar de 3 Copas do Mundo, 2002, 2006, 2010, e também com o maior número de jogos, apitou 7 partidas. Para você, qual foi a competição ou a partida mais importante? É claro que foram várias, como eu citei aqui, né? Mas teve, assim, alguma em especial? Toda partida tem a sua importância. Todas essas sets da Copa do Mundo, obviamente. Depois eu apitei a final intercontinental em 2002, Real Madrid e Olímpia. Foram 20 grenais, e a maioria dos clássicos do futebol brasileiro, 5 finais de Copa do Brasil, 6 de Campeonato Brasileiro. Então, todos os jogos têm as suas peculiaridades e a sua importância. Foram 1.198 jogos que eu trabalhei na minha vida em 27 anos de profissão. Todos são importantes, não é? E esse meu sucesso também, evidentemente, que passou pelo apoio dos companheiros árbitros, né, que trabalharam comigo como árbitros assistentes, quarto árbitros, né, muitos jogos em que quando eu comecei, eu bandeirei também, o apoio do Sindicato dos Árbitros, do qual eu fui presidente, depois também de minha parcela aqui no Rio Grande do Sul, como presidente do Sindicato dos Árbitros por um mandato, e sempre trabalhando em defesa dos árbitros para melhorar o nível técnico. Então, cada um tem a sua parcela e a sua contribuição na minha carreira. Eu acho que essas Copas que eu representei teve um pouquinho de cada árbitro que também se sentiu realizado. Porque sozinho o cara não vai a lugar nenhum. E devido a esse apoio desses companheiros, eu cheguei a 3 Copas do Mundo como o único árbitro brasileiro. São 2 na América do Sul, eu e o companheiro Oscar Ruiz, da Colômbia. Então, realmente foi uma carreira vitoriosa, onde eu pude conhecer o mundo, fazer aquilo que eu sempre gostei na minha vida, que foi apitar futebol, desfrutar daqueles momentos, ter a oportunidade e o prazer de apitar grandes craques, como o Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o Zidane, o Romário, o Ronaldo Nazário, Edmundo, Kaká, o Zinho.
entre outros tantos, o Silas, hoje meus companheiros como comentarista, no Zé Elias, da ESPN. Então foram amigos que eu fiz durante essa trajetória, o Renato Gaúcho, tem muitos jogos dele também, e outros tantos craques aí desse mundo afora, que eu tive a satisfação de apitar e ver de perto. O Robinho, ainda hoje está lá no meu blog, eu escrevi sobre os cartões amarelos, do meu ponto de vista, extremamente equivocados, que foram mostrados ao jogador Maurício, do Internacional, que no último final de semana, aqui no Beira-Rio, ele deu umas embaixadinhas. O árbitro foi lá e puniu ele com cartão amarelo. E depois, no jogo do Flamengo-São Paulo, uma matada extraordinária do Michael de letra. Os jogadores pressionaram também o Michael. Acho que isso faz parte. Eu ainda escrevi de que eu tive a satisfação de apitar a final do Campeonato Brasileiro de 2002, Santos e Corinthians, e ver de perto, a poucos metros do lance, o Robinho dar 8 pedaladas, passar 8 vezes o pé em cima da bola e ser derrubado pelo Rogério dentro da grande área, eu marcando a penalidade máxima. Então são lances geniais. O próprio Ronaldinho Gaúcho, aqui nos Grenais que eu apitei com ele, e outros jogos, de ver essa possibilidade. Eu acho que isso faz parte da arte. O torcedor quer ver esse futebol bonito, e o árbitro não pode punir com cartão amarelo quem joga o futebol, não é quem dá uma carretilha, como ontem o Vinícius Júnior deu no argentino, ou depois tomou uma caneta do Di Maria. Isso faz parte da arte, da essência do futebol, e faz quem tem técnica. Muito bem. O Heriberto Pessoa está dizendo o seguinte: abraço, sou aqui de Aracaju, Sergipe, fui árbitro assistente e tive a honra de trabalhar com esse grande profissional Simon em Salvador, Recife. Heriberto, grande abraço do Heriberto. Me lembro, trabalhamos em vários jogos. Aí a terra do Sidraque Marinho, que foi um dos maiores árbitros do futebol brasileiro. Um abraço grande aí para essa rapaziada. Estamos aqui agora com o Alex Barbosa, que é o meu irmão, Carlos Simon, meu irmão Alex Barbosa, meu irmão mais novo. Na verdade, só ele e eu, né? Alex Barbosa, boa noite. Boa noite aí a galera do Pitaco da Bola, né? Boa noite, meu irmão. É um prazer muito grande estar falando aqui com o Carlos Simon. Não tô nem acreditando aqui que eu tô falando. Tô na praça, tô dentro do carro aqui no Wi-Fi da lanchonete, esperando minha esposa. Mas eu não podia deixar de entrar, né, num momento desse, né? É um momento tão importante pra gente. E tá tendo alguns minutos, algum tempo ali com o Carlos Simon. Simon, é um prazer muito grande, né, estar falando com você. Eu admiro o seu trabalho, assistia muito ao programa no Fox Sports, né? Às vezes a galera chamava você para apagar uns incêndios lá, né? Quando eles queriam saber algumas questões lá de arbitragem, eles chamavam um especialista, né? Não tem como não lembrar, né, desses momentos aí. E assim, aproveitar que eu cheguei aqui, eu queria perguntar 2 perguntinhas para você em uma. Sim, qual a maior dificuldade, né, que um árbitro hoje ele enfrenta em operar o VAR, né? Em estar ali naquele momento. E o que você achou da arbitragem do jogo de ontem da Brasil e Argentina? Opa, um abraço aí, tá? Toma cuidado aí, tá numa praça, esse país nosso não tá fácil, mas é uma satisfação enorme receber tua pergunta, todos os teus elogios, agradeço. A questão do VAR eu sou favorável, entendo que o VAR é uma ferramenta que veio para ficar, é uma ferramenta útil, mas são para grandes decisões, né? Não pode procurar pelo em ovo, querer que o VAR apite o jogo. Eu acho que o VAR está servindo como uma bengala para os árbitros do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Eu tenho comentado alguns jogos da Premier League, por exemplo, que para mim é o melhor lugar que se usa o árbitro de vídeo. Então, tem que treinar mais, né? Tem que dar mais treinamento aos árbitros, porque é diferente a imagem, trabalhar com a televisão também. Eu estou trabalhando há 10 anos, comecei no Fox Sports em 2012, né, 10 anos já, agora estou aí na ESPN, no Fox Sports, comentando, e cada dia a gente está aprendendo como trabalhar com as imagens de vídeo. Então isso é importante. A questão de ontem, o Andrés Cunha, que foi um árbitro que apitou semifinal de Copa do Mundo, Bélgica e Croácia, eu até estive na transmissão com o Nivaldo Prieto, o Edmundo e o Paulo Vinícius Coelho, lá em São Petersburgo, né? E ele teve uma grande atuação naquele jogo. Mas ontem a atuação dele foi calamitosa.
Aquela cotovelada do Otamendi no Rafinha, aquilo não precisava nem de VAR. O assistente está de frente para o lance, num lance livre, não está ninguém encoberto, e de que dava para ver no campo de que a cotovelada foi dada. Então poderia ter sido tomada uma decisão de campo. Mas tudo bem, passou pelo campo. É possível passar pelo campo, tudo bem, ninguém viu. Mas não pode passar pelo VAR. Esteban Ostorrich, árbitro uruguaio, também não pode dizer que aquele é um lance, e hoje a Conmebol divulgou os áudios, dizer que é um lance de cartão amarelo. Não é, aquilo é uma cotovelada, é uma agressão desleal e deveria ter recebido cartão vermelho direto. Então foi um erro enorme, tanto é que custou uma punição, segundo o Wilson Senene, hoje largou uma nota da Conmebol de que eles estão punidos por tempo indeterminado. O erro foi grave. Carlos Simon, nesse lance aí específico, bem interessante a sua colocação. Como sempre, você tem excelentes comentários, uma excelente visão do lance. Por mais que o árbitro não tenha visto e o VAR tenha achado que foi um lance para cartão amarelo, mas só de olhar para a boca do Rafinha, assim, pela experiência que você tem, pela experiência do Andrés Cunha, né? Ele viu a boca do Rafinha sangrando, e não era pouco sangue, porque ele recebeu até pontos. Então, por essa experiência que ele tem, só em perceber o sangue, não era já um motivo de ele querer visualizar a imagem lá na tela? Também, concordo contigo plenamente. O que houve ali foi, eles agilizaram demais o lance. Foi uma jogada forte em que teria que ter toda a tranquilidade. E pelos áudios, que eu escutei hoje à tarde o áudio, eles aceleraram muito. Vamos, e não era para ir. Era para ir, vamos ter calma, vamos analisar. Houve falta, foi dentro ou fora da área? Foi fora da área, como mostrou no vídeo. Tá, agora vamos ver a agressão. Foi uma cotovelada proposital, lance de cartão vermelho. Ou ele indo até o incidente, ele ia ver que o lábio estava cortado. E aí, pela experiência dele, parei um pouquinho que eu gostaria de ver esse lance no VAR. Ia no VAR, então eles geraram muito essa tomada de decisão e cometeram esse grande equívoco. A gente vendo de fora, porque... É diferente a gente ver, Diga, Alex. Eles falaram assim, uma ação com o braço em força média. Eles comentaram. Ele falou, foi uma ação do jogador, né, com o braço em proporção média. Mas só que eles falaram muito rápido, né? Exatamente. Se eu tivesse como árbitro lá, eu acho que eu também não tinha, assim, pela minha visão, poderia tomar decisão por mim. Mas pelo que foi passado no VAR, foi muito rápido. Eles não deixaram o árbitro ter uma noção, né? Aí eu acho que ele não quis fazer nada na hora, porque as imagens estão com os caras, né? De certa forma, tem que dar uma segurança. As imagens estavam com ele, com o VAR, aí eu acho que o juiz ficou meio... Rapaz, velho, eu não vou expulsar direto não, porque a galera tá mandando eu acelerar, né? Eu acho que foi isso, né? Foi em termos disso aí, eu acho que tu também colocou pontos importantes, não é? Foi uma tomada muito rápida, se apressaram e acabaram tendo esse erro crasso que não dá para passar, não pode passar batido um lance do nível dos árbitros extremamente experientes, passar esse lance, essa imagem correndo muito de uma agressão do jogador argentino, jogador brasileiro, uma cotovelada, uma conduta violenta em que os árbitros deixaram passar em branco e não expulsaram o jogador. Inclusive, viu, Simon, a gente vê o jogo pela televisão é uma coisa, e estar lá no campo, você sabe muito bem, mais do que eu, mais do que o Alex. Algumas coisas eu vou dizer aqui, talvez eu esteja equivocado, porque eu sou leigo, o profissional aqui, o expert é você, então quando estiver errado me corrija. Mas o Rafinha colocou um algodão na boca, dava para ver o algodão sujo de sangue, com muito sangue. E o árbitro praticamente não deu valor ao lance, assim, parece que não aconteceu nada. Não foi nada. Me chamou muita atenção isso. Foi um erro. Tanto o Andrés Cunha como o Esteban Ostorrich, os dois uruguaios, erraram, devem estar se arrependendo, obviamente, são pessoas honestas. Falar em questão de coragem, mas
da coragem, das virtudes do ser humano, é indispensável a coragem. E dizer que um árbitro faltou coragem é redundante. Um árbitro tem que ter coragem. Quando tu já parte para fazer um curso de arbitragem, tu tem que ter coragem. Tu sabe que tu vai enfrentar N situações, não é, no futebol, de menos poder aquisitivo, onde você vai não tem segurança, campeonato amador, campeonato varziano, é muito mais difícil trabalhar do que o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. Então eu não parto por isso aí, eu parto por um erro, que eles cometeram um grande erro e por isso foram punidos. Alex, fica à vontade. Simon, na situação atual hoje da arbitragem, em relação à sua geração, né, de árbitros, você acha que hoje houve uma evolução na classe ou ficou um pouco estagnado assim, né, com o passar do tempo? Foi acontecendo algumas implementações, né, de tecnologia, algumas coisas que não tinha antes. Você acha que hoje está sendo evolutivo ou permaneceu um pouco estagnado a questão da qualidade dos árbitros no Brasil? Não, muito boa pergunta, Alex. Eu penso que na minha época nós tínhamos grandes árbitros. Nós tínhamos aí o Sidraque Marinho, que eu falei há pouco, o Wilson Souza Mendonça, Dacildo Mourão, Márcio Rezende, Cláudio Cerdeira, Antônio Pereira, José Roberto Godoy. Então, grandes árbitros que passaram, que vestiram e que usavam o escudo da FIFA, e que apitavam qualquer jogo que tu largasse esses árbitros aí, o Jorge Travassos, que já faleceu, árbitros, o Dal Bozano, árbitros assistentes, José Carlos Oliveira, Jorge Paulo de Oliveira Gomes, né, o Teodoro Castrolino, Altemir, Roberto Bratz, Aristeu Leonardo Tavares, Edilson Corona, grandes árbitros assistentes também, Arnaldo, aí da Bahia, que foi numa Copa do Mundo. Então, os companheiros aí que trabalharam dos jogos em que eu estive também, grandes assistentes. Acho que na nossa época nós tínhamos um pouco mais, os árbitros eram mais respeitados. Nós tínhamos, eu acho que, mais credibilidade na medida em que a nossa autoridade era intacta dentro do campo de jogo. Hoje o que eu vejo é essa questão muito questionada. O cara apita qualquer falta, cercam. Dá um lance polêmico, cerca o árbitro, pede um VAR. Termina no intervalo do jogo, vai todo mundo para cima do árbitro. Termina o jogo, vai todo mundo para cima do árbitro. Eu acho que hoje temos bons árbitros, obviamente, no Campeonato Brasileiro, que tem escudo da FIFA e outros que não tem, que também estão apitando bem. Mas na minha época eu penso que a safra era melhor, os árbitros eram mais competentes. Pegando o gancho, não era nenhuma pergunta programada, mas pegando o gancho aí da pergunta do Alex e da sua resposta, Simon. Em virtude da tecnologia, né, que veio para aprimorar, para melhorar o futebol brasileiro e o futebol mundial, as reclamações dos jogadores, elas não deveriam diminuir, porque parece que é o contrário. Se ele tem a tecnologia e ele analisa o lance, porque muitas vezes o árbitro vai, marca o lance, e aí ele vai na tecnologia e pode até voltar atrás ou ratificar o que ele marcou. Mas ele foi lá no VAR e analisou. A partir daí, deveria acabar a reclamação, mas é pior. Quando ele vai no VAR, que analisa o lance e confirma ou volta atrás, os jogadores reclamam mais do que antes. Não deveria ser o contrário? Pois é, nós estamos passando por um problema delicado no país, e muitas reclamações, muitas contestações, isso reflete no futebol. Então eu penso que tem que ter uma mudança no futebol brasileiro, não só na arbitragem, nos próprios jogadores, nas comissões técnicas, e orientar os jogadores, porque essas simulações, esses protestos, essas reclamações estão acontecendo toda hora, essa questão da simulação em que o jogador muitas vezes coloca a mão no peito, o outro você começa a rolar no gramado, como se fosse na boca, nos olhos, no nariz, e nada disso acontece. Então acho que esse questionamento demonstra a falta de autoridade dos árbitros. O árbitro tem que ter autoridade, coisa diferente de autoritarismo. A autoridade se estabelece pela sua própria competência. Então, concordo contigo. As reclamações acontecem em demasia no futebol brasileiro. Coisa que não acontece na Europa, né? Na Europa é completamente diferente. Inclusive, o jogador brasileiro na Europa tem um outro comportamento. Totalmente diferente.
Lá, por exemplo, na Europa, o Rafinha não brigava com o Gandula. Jogou muitos anos no futebol alemão, né? Hoje, outro dia na Vila Belmiro, ele acabou brigando com o Gandula. Alex, fica à vontade. Pode perguntar, Alex, fica à vontade. Acho que cortou o áudio. Deu uma travadinha aqui na minha internet. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Pode dizer, pode perguntar. Foi, pode perguntar. Travou. Então, se travou, eu vou perguntar outra aqui. Eu queria saber do Simon hoje. Dá para ouvir? Tá travando. Travando. Não, tá travando, é. Dá para... Dá. Deixa eu ver aqui, viu? Simon, Pronto, enquanto ele está organizando hoje, né? Qual a nata da arbitragem no mundo? Nós temos o Björn Kuipers, que foi eleito o melhor árbitro do mundo, o holandês, que de fato apita muito bem, apitou a Copa do Mundo aqui no Brasil, o Cunha Sakir, da Turquia, o Michael Oliver, que é árbitro da Premier League, Felix Brit, que é o árbitro da Alemanha. Então nós temos grandes árbitros. Aqui na América do Sul eu gosto muito do Fernando Rapalini, árbitro argentino, que para mim deveria apitar até a final da Copa Libertadores, mas escalaram o Néstor Pitana. Tomara e torço para que ele tenha uma grande atuação, né? No Brasil, o Daronco, o Voaden estão apitando bem. Então, pontualmente, alguns árbitros que estão se destacando, não é? A nível mundial, que provavelmente estarão na Copa do Mundo do Catar. A maioria desses que eu falei o nome, né? Aqui no Brasil está pré-selecionado o Rafael Claus, que é bom árbitro, e o Wilton Sampaio. São os dois pré-selecionados para a Copa do Mundo do Catar. Mas a arbitragem ainda tem que evoluir muito também. Não é aí o tempo que eu apitava, era o Berlucci Colina, o Máximo Bussaca, que hoje comanda a arbitragem da FIFA, o Marcus Merck, da Alemanha, também, que foi um grande árbitro, da Grécia, o Gamal Gandur, Anders Firks, da Suécia. Então tinha grandes árbitros que trabalhavam naquela época. Mas eu acho que devido a essa renovação da arbitragem mundial, muito tem se perdido. O que é que você acha do trabalho do Roberto Tobar? Bom árbitro chileno, trabalhou no final da Copa da Copa Libertadores, na vitória do Flamengo em cima do River Plate, 2-1. E é um árbitro experiente que na Copa aqui na América do Sul ele tomou conta, ele que tem apitado os principais jogos. Sim. Ô, Simão, eu vejo que há uma falta de padronização da arbitragem. Por exemplo, um determinado lance, o árbitro A vai ter uma interpretação, o árbitro B uma segunda interpretação e o árbitro C uma interpretação diferente das duas anteriores. Por que não tem essa padronização? Por que é tão complicado assim? Isso é difícil. A regra ela é subjetiva, ela é interpretativa. Não é? O que pode diminuir muito é isso que eu te falei, árbitros profissionais que se reúnam na Granja Comari, né, assistem várias vezes durante o ano e padronizem algumas decisões, como, por exemplo, bola na mão, mão na bola. Um árbitro marca a bola na mão, o outro marca a mão na bola. Para um árbitro foi pênalti, para outro não foi. Então, esse tipo, muitas vezes, os árbitros, e até às vezes o mesmo árbitro marca num jogo determinada situação e no outro ele não marca os lances parecidos. Então, acho que isso aí dá para evoluir. Na questão da profissionalização, você fazendo vários simpósios, não é? Trazendo instrutores reconhecidos internacionalmente, para realmente ter um critério. A pior coisa que tem um jogador de futebol é o árbitro ter dois critérios. O que vale para A, vale para B. Não interessa cores clubísticas, não interessa o jogador ganhe. O que interessa é o critério que o árbitro estabelece desde o primeiro minuto de jogo. Isso é fundamental, mas isso é através do trabalho. Assim, esse negócio de bola na mão, mão na bola, quando é na zaga, é uma interpretação. Quando é a mão do zagueiro, quando é a mão do atacante, já é um pensamento diferente. Assim, não é muito complicado isso não. Você teria uma forma mais simples de marcar essa questão, de resolver essa questão de mão na bola e bola na mão? Era quando eu apitava, que era de uma forma deliberada, era uma infração deliberada. O cara saltou e deu um tapa na bola.
Ele teve a intenção de interceptar aquela bola ou dominar aquela bola no braço. Hoje mudou tudo isso. Depois de 2016, que foi feita uma releitura do livro de regras de futebol, eles começaram essa questão, o que é bloqueio, o que não é bloqueio, mudaram do árbitro para o atacante, né? Até o ano passado, se pegasse na minha mão, você é meu companheiro, sobrasse para te fazer o gol, teria que anular. Hoje não, hoje mudou novamente. Só se pega na tua mão e tu faz o gol. Aí anula-se. Então toda hora está alterando. A própria FIFA International Board não esclareceu bem isso aí para o mundo todo. E principalmente aqui no Brasil, cada um interpreta como quer. E por isso, um monte de equívocos e erros a cada rodada do campeonato. Alex Barbosa. Pois é, né? É muitas coisas que vão acontecendo, né? De um ano é um critério, né? Outro ano é outro critério. Confunde muito, né? Até os próprios jogadores, né? Tem jogador que a gente vê aí e claramente ele não sabe a regra, né? E alguns árbitros também, parece até que também não sabem a regra, né? Um exemplo daquele árbitro, assim, ele é de Alagoas, né? Ele é nosso conterrâneo aqui, mas ele fez uma arbitragem muito ruim no jogo do Flamengo e Chapecoense, né? O também. Denis Serafim? Foi, o galego lá, ele é bom árbitro, Naquela noite, naquele dia ele não esteve bem, mas ele é bom árbitro. Pois é, o trio dele não estava muito ligado, né? Essa questão de muita recomendação, eu acho que prejudica um pouco, né? Porque, assim, para vocês que são profissionais, vocês estudam, né, a regra, vocês sabem, é mais fácil de trocar algum tipo de critério e vocês conseguem já utilizar. E pra gente, né, que é telespectador, né, torcedor e até os próprios jogadores mesmo, né, que estão muito focados em outras partes do trabalho deles, já fica um pouco mais difícil, porque muda uma coisa, eles aprendem. Aí depois, no outro ano, já muda para outro. Porque chutou a bola, pegou com o braço um pouco afastado, é pênalti. Não, mas se for carrinho, o braço de apoio tem que estar no chão para não ser. Se ele tiver levantado, é pênalti. Entendeu? Aí tudo isso, assim, eu acho que atrapalha um pouquinho. Mas a minha pergunta, que eu ia fazer naquele momento de internet que deu uma travada, para você hoje, qual a nata, a arbitragem do hoje mundial? Quais são os melhores árbitros? Ele respondeu. Eu acho que ele não ouviu, Você caiu, mas ele respondeu. Entendi. Então, eu vou fazer outra pergunta. Diante um pouco mais ligado à parte diretamente da seleção brasileira, nem tanto com a arbitragem. Depois do jogo de ontem, Simon, você conseguiu ter uma ideia diferente da seleção brasileira, em questão, assim, daquele futebol que a gente estava acostumado, a gente vinha, né, se acostumando a ver um pouco o futebol meio muito defensivo, né? A gente estava tendo esses jogos da seleção brasileira, mas ontem foi um jogo diferente. Para você, deu para ter uma ideia como seria o Brasil na Copa do Mundo? Dá para ter uma esperança do Brasil fazer uma campanha boa ou chegar até ser campeão? Para você, teve uma mudança assim nessa equipe? Qual a perspectiva assim do Brasil para você na Copa do Mundo? A perspectiva é muito boa. O Brasil tem grandes jogadores. Na minha opinião, o Tite é um grande técnico. Hoje é o principal do Brasil. Depois do Tite, o Cuca. Entendo que o Tite deve permanecer até a Copa do Mundo. Fez uma brilhante campanha nas eliminatórias. O Brasil já está classificado. E ontem eu gostei muito do time, da coragem, da atitude dos jovens jogadores. O Brasil não pode ficar à mercê do Neymar. O Neymar é um cracaço de bola, está entre os principais jogadores do mundo, mas o Brasil não pode ficar dependente do Neymar. O Brasil é maior que o Neymar. E ontem, o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Antony, os jovens que entraram corresponderam à expectativa. Corresponderam. Acho que o Brasil tem o Casemiro, que é um grande jogador, o nosso zagueiro do PSG, o grande zagueiro, um dos melhores que tem aí no mundo. Oi? Thiago Silva?
Não, não, não. O Marquinhos, me fugiu o nome, o Marquinhos. O Thiago Silva é bom, mas o Marquinhos é o melhor que tem aí. Então são grandes jogadores. Eu acho que o Brasil sim, entra como um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo. É bem verdade que o futebol europeu também tem grandes seleções, mas o Brasil tem enorme potencial. Eu acho que o Gabriel Jesus também entrou bem no jogo. Os jogadores que jogam na Europa, que estão habituados com aquele ambiente, e que ontem, para mim, me agradou muito a seleção. Não é fácil jogar com a Argentina, no interior não é da Argentina, com uma pressão enorme. Os jogadores foram para cima, né? Não ganharam por pouco. Agora, a atitude me agradou bastante. E eu entendo que o Brasil é, sim, um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo do Catar. Simon, você disse no seu blog que demitir o comandante da arbitragem, no caso o Gaciba, não seria a solução, mas sim que a CBF deveria investir em estrutura e em outras coisas que pudessem ajudar os árbitros. Você acha que o comando da arbitragem poderia ser exercido por um estrangeiro, ou mesmo que não fosse o comando, mas poderia ter uma parceria com um árbitro estrangeiro e tal? Eu, inclusive, numa live aqui na semana passada, eu citei o seu nome pela sua experiência, pela sua capacidade. Mas, assim, eu não acredito que seja muito interessante para você, porque você trabalha no grupo Disney, é comentarista de arbitragem. Eu não sei se seria interessante para você, mas eu citei seu nome pela sua capacidade e pela sua inteligência. Você acha que seria interessante trocar uma ideia assim, né? Trocar experiência com árbitros estrangeiros? Eu te agradeço pelas tuas palavras, mas de fato eu estou muito bem empregado na ESPN, no Grupo Disney, gosto do que eu faço, eu estudei, eu me formei em jornalismo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, comento arbitragem a nível mundial, já que a Disney tem as principais competições do mundo, então estou muito bem, muito feliz, contente, trabalhando como comentarista na ESPN e no Fox Sports. Eu entendo que no Brasil não precisa buscar no exterior, eu acho que no Brasil tem pessoas competentes, tem que reestruturar todo o departamento, e o presidente atual da CBF é um cara extremamente experiente, é um cara habilidoso, é um cara inteligente, que pode sim formar um bom time, e mudar. Eu acho que tem pessoas lá que já deram sua contribuição. Toda e qualquer contribuição sempre foi bem-vinda para a arbitragem. Nós tivemos o Armando Marques, que para mim foi o maior presidente de comissão de arbitragem que o Brasil já teve, e depois os outros que estão lá já contribuíram, mas estão há muito tempo. De repente, oxigenar o departamento, trazer pessoas novas, eu acho que pode ser a saída. Eu não vejo a necessidade de que tem que ser do exterior. Tem pessoas competentes aqui no Brasil. Muito bem. Alex Barbosa, tem perguntas? Com certeza. Simon, depois desse final, né, de campeonato, né, agora esse que está se aproximando, Campeonato Brasileiro, na briga lá embaixo, né, você que é do Sul, né, você que acompanha também aí, com certeza, né, os clubes aí do Sul também, a situação do Grêmio, você acha que o Grêmio consegue escapar da Série B? Você acha que o Grêmio está tentando fazer agora um milagre do que ele não fez o campeonato inteiro? Você acha que tem salvação para o Grêmio? É verdade. Olha, tu olhava no começo da competição o elenco do Grêmio, tu dizia que ele ia lutar no meio da tabela ou em busca de uma Libertadores. Mas perdeu muitos jogos, perdeu muito. O Grêmio hoje tem 32 pontos. É bem verdade que tem um jogo a menos. Mas ganhou ontem do Bragantino, que o Bragantino veio com uma equipe totalmente reserva. E agora o Grêmio joga contra a Chapecoense e contra o Flamengo. Tem que ser jogo a jogo. Eu acho que está em aberto as vagas ali, dois, na minha opinião, já caíram, que é o Sport, a Chape e o Sport, e tem duas vagas, não é? E tem os candidatos ali Grêmio, Juventude, Bahia e o Atlético Goianense. Acredito que vão lutar por aí. O São Paulo tá mal também, mas São Paulo joga o clássico hoje, né? Mas também tá naquela zona ali que não tá fácil. O Santos ganhou da Chape e já foi para 42 pontos, então já tá escapando. O Cuiabá tá ganhando do Internacional também, já tá indo para 40 e tantos. Então eu acho que tem duas vagas em aberto e que vão lutar o Grêmio, Juventude, Bahia e Atlético Goianense, né, para ver se ficam aí na Série A. O Grêmio tem uma enorme tradição, um time campeão da América,
não é campeão do mundo. O presidente é um grande cara, um grande gestor, mas esse o Romildo Bolzan, mas esse ano não andou acertando desde a saída do Renato, troca de técnicos, né? E agora está lutando desesperadamente. Tem uma camisa pesada, tem uma grande torcida, mas a coisa tá feia. Como diz aqui no Rio Grande, não tá fácil, mas com a vitória de ontem, deu um up, mas a dificuldade é imensa. O nosso amigo aqui, Dr. Robson Lessa, está perguntando o seguinte: Simon, você acha que a mudança no comando da arbitragem brasileira será suficiente para melhorar o nível da arbitragem? Foi o que eu falei anteriormente, né? Tem que mudar e oxigenar. Só tirar o presidente da comissão, como eu escrevi no meu blog, deixar o sistema como está, não vai adiantar em nada. Pode entrar outro lá que vai sair em seguida. Acho que tem que mudar uma série de coisas lá na comissão, outras cabeças para oxigenar, não é o departamento. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quem está mandando um abraço aqui é Lela Botafogo Oficial, mandando um forte abraço, diz que você é um grande amigo aqui. Botafogo da Paraíba. Isso, amanhã Botafogo. Eu estarei comentando com o João Guilherme, vai narrar Botafogo da Paraíba e Vitória pela Copa Nordeste. Carlos Simon, se você pudesse alterar, acrescentar ou mudar alguma regra, qual seria? Olha, desde quando os ingleses, não é, em 1863, na Universidade de Cambridge, organizaram as regras, eu acho que está de bom tamanho. Agora teve essa modificação da tecnologia, que é importante, a questão do VAR, né, para eliminar esses grandes equívocos. A questão da substituição, mais uma substituição, agora são 5 devido à pandemia, mas são muitas substituições, na minha opinião, 3 está de bom tamanho, e uma com essa questão da conclusão, choque de cabeça, que terá direito a mais uma substituição, inclusive na Premier League já tem, e eu sou favorável. Mas no mais eu não vejo, acho que a regra do futebol é inteligente, tá? Já foi testada a questão do lateral com o pé, daqui a pouco, de repente, né, o lateral com as mãos ser substituído pelo lateral com o pé, mas no mais eu não vejo muita grande diferença assim, de mudar mais radicalmente as regras. O futebol é o esporte mais jogado no mundo, mais praticado no mundo, não tem que ficar mudando toda hora qualquer questão da regra do futebol. Muito bem, Alex Barbosa. Simon, uma pergunta assim, que é uma dúvida minha e possivelmente possa ser uma dúvida de outras pessoas. Eu sou formado em educação física. Se eu quisesse ser árbitro, qual era o procedimento, assim, como funciona o curso, como seria para uma pessoa que quer se tornar um árbitro de futebol? Você tem aqui na sua federação, no seu sindicato, aí em Alagoas, fazer o curso, cada federação tem o seu curso, tantos meses, aí faz o curso, é aprovado na prova física, na prova teórica e começa a apitar jogos dos juvenis, das categorias inferiores das federações e vai subindo degrau a degrau, até chegar na CBF e, oxalá, na FIFA. Muito interessante, muito interessante. Ô Simon, na partida Atlético Paranaense e Flamengo, o árbitro expulsou Renato Kaiser e, assim, não tinha ninguém na frente, ele tinha uma visão completa, geral, sem nenhuma interferência, e ele expulsou Renato Kaiser, o VAR o chamou e ele foi e cancelou a expulsão. No jogo Grêmio Atlético Mineiro, o gol de falta, a cobrança de falta, o jogador do Atlético Mineiro estava a menos de 1 metro da barreira e o VAR não observou isso. Porque ainda o VAR tem falhado em alguns momentos, quando ele deveria atuar, não atua, e quando deveria silenciar, ele não silencia. São lances que, por exemplo, naquele lance do Grêmio com o Atlético Mineiro, na minha opinião, não houve a falta. Não houve a falta do Cortez no Jair, né? O erro foi dar a falta. Depois, é uma questão administrativa do árbitro. O jogador não estava ali, mas o VAR não tinha que se meter. O jogador estava atrás da barreira. Não teve interferência e impacto nenhum na jogada. Mesma coisa aquele gol do Dudu, Atlético Mineiro e Palmeiras, em que o Davidson entra 1 metro do campo. Ele não participou da jogada em nenhum momento. Aquele gol é válido.
Portanto, a penalidade deveria ser confirmada do Grêmio como foi. Mas a questão do VAR, ele não tem que se meter, ele não tem que ser tão intervencionista como ele é. Qualquer coisa é o VAR, é o VAR, é o VAR. Não. O VAR é para aquele que está conforme está estabelecido no protocolo. Erros claros e óbvios. É um pênalti, um lance da expulsão como ontem, o Otamendi deu uma cotovelada na cara do Rafinha, um lance de gol em que a bola entrou 1,5 metro. Então essas questões claras, o jogador deu cartão para o jogador número 5 e era para o número 7, identificação do jogador. Aí o VAR é que tem que entrar, o VAR não pode estar toda hora se metendo na arbitragem. Ô Simon, um momentinho, viu, Alex? Aquele bip que tinha na bola, que ao passar a linha o juiz recebia o sinal, ainda tem? Na Copa do Mundo vai ser aplicado ou não tem mais? Não, aquela era a tecnologia na linha do gol. São 7, 8 câmeras em que eles monitoram dentro do gol com o relógio do árbitro e a bola. Isso na Premier League já tem, e provavelmente terá na Copa do Mundo. No Brasil, no VAR, não tem esse sistema. Então é o sistema, e esse sistema teve na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Foi retirado daqui. Então aqui tem o VAR, mas não tem esse sistema que é um plus, é um adendo a mais na questão da tecnologia da linha do gol. Eu sou extremamente favorável. Tem que ter, porque aqui lá a bola passou, ele bipa no relógio do árbitro. Muito bem. Agora que o Maurício perguntou, justamente no mesmo momento eu pensei em fazer a mesma pergunta. Eu ia perguntar se você era a favor do chip na bola ou não. Mas, assim, é também interessante, né? Fica menos dúvidas, né? Por mais que a tecnologia ela seja muito boa, mas às vezes acontece lances que a gente nunca viu, né? Por mais que a gente pense que o futebol já aconteceu de tudo, mas não aconteceu, né? Sempre vai ter coisa nova e vai gerar muita dúvida, né? Para as pessoas que não são da área e também para quem é, né? A minha pergunta é a seguinte: qual foi o jogo para você mais importante que você apitou na sua carreira? Qual foi a melhor arbitragem que você jogou ter feito? Esse jogo aqui eu fui muito bem, foi o melhor que eu já fiz na minha vida. Não, teve vários jogos da Copa do Mundo, as finais de Brasileiro, mas a que deu um up na minha carreira foi em 98, a final no Morumbi, em que eu trabalhei Cruzeiro e Corinthians, a final do Campeonato Brasileiro. Aquele ali, o Brasil todo, ganhei nota 10 pela imprensa, por todo mundo, e aquele ali deu um up. Depois eu apitei a final 99, 2000, e aí uma série de finais do Campeonato Brasileiro. Então esse foi um jogo bastante importante. E outros tantos que eu trabalhei, Copa do Mundo, eliminatórias da Copa, Libertadores, jogos na Olimpíada. Como eu falei anteriormente, cada jogo tem a sua peculiaridade e a sua importância. Sim, o papo está muito legal, está muito interessante. Nós estamos já nos aproximando do final da live, estamos conversando há praticamente 1 hora, mas eu vou fazer a minha penúltima pergunta, o Alex faz a pergunta e depois eu faço a última. Você declara seu time de coração? Se não declarar, não tem problema. E a outra pergunta: já aconteceu algo inusitado assim? Diga algo interessante na sua carreira que aconteceu, foi muito engraçado assim, que lhe chamou a atenção. Você depois ficou rindo bastante da situação. Não, eu sempre declarei gaúcho do Braga, até tem uma foto aqui no meu escritório, meu falecido pai fundou a equipe, aquele é time no meu coração, tá? E a questão, não, até vou contar esse caos de 2002, em que eu trabalhei na final do Real Madrid, que era o time dos Galácticos, Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo, Figo, Raul, era aquele timaço contra a equipe do Olímpia, que naquela época era o campeão da América do Sul contra o campeão europeu. E eu no Japão apitei esse jogo. Aí eu pedi a camisa para o Ronaldo de presente, terminou o jogo, o Ronaldo fez o gol do título, o Real Madrid foi campeão, e o Ronaldo me deu a camisa do Real Madrid. Manga longa, coisa mais linda a camisa. E terminou o jogo, tudo tranquilo, nós fomos jantar no hotel em Tóquio, tinha um tradutor, falava inglês com nós, de português e tal, também falava português, no japonês falava bem, e nós estamos conversando no jantar, no restaurante, o cara veio e falou para esse japonês para pagar na camisa $3.000. E aí eu, peguei em 2002 aquela camisa, o dólar tá que nem hoje, 5,80, quase 6. Aí eu calculei por 5, 3 vezes 5, 15, eu digo, cara, são R$15.000, né?
Era muita grana. Aí eu digo, pô, tem aquele churrasco para fazer, comprar aquela picanha, aquela coisa toda. Então. Mas aí eu peguei e disse, não vou vender. Não vendi. Aí passou anos, o Ronaldo veio jogar no Corinthians. Eu contei essa história. Corinthians e Fluminense no Maracanã, eu tava pitando, contei a história pro Ronaldo. O Ronaldo, pô, Simão, deveria ter dado, te dava outra e tal. Então me manda essa do Corinthians. Aí ele me deu a do Corinthians. Aí depois passou mais um mês, eu fui apitar Corinthians em São Paulo, no Morumbi. Aí ele, Simão, pegou a camisa e digo, pô, Ronaldo, eu peguei, mas a camisa ela é diferente. Aí ele, sim, uma é do Real Madrid, a outra é do Corinthians. Eu digo, só que a do Corinthians é extra large. Ele tava gordinho, né? Ele, pô, tá me sacaneando, assim, tá me sacaneando. Grande Ronaldo Nazário. Alex Barbosa, faça a sua última pergunta, Alex. Hoje já a última, rapaz, aí, o que é bom passa rápido, né? Infelizmente. Eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Porque como é tão pouquinho, às vezes eu aproveito para fazer duas em uma. Assim, eu queria saber assim se é muito difícil mesmo ser árbitro, atuar no futebol, assim, primeira divisão, segunda divisão, internacional, se é muito difícil mesmo ser árbitro, ou com o passar da experiência, a pessoa vai conseguir se comportar de uma maneira mais tranquila, né? Essa é a primeira pergunta. Porque muita gente reclama da arbitragem, né? Quando tá com raiva, quando o seu clube não conquistou um resultado que interessava, né? Mas poucas pessoas param para pensar no lado do árbitro, né? Como deve ser difícil, né? Eu penso isso, né? Deve ser muito difícil, ainda mais no seu tempo, né? Que não tinha tecnologia de árbitro de vídeo, né? Você tem que ver. Se você não visse, você ia ter que escolher alguma decisão ou deixar o lance passar, né? Tinha um segundo para pensar. Isso seria uma coisa muito, muito complicada, né? Poucas pessoas pensam no lado árbitro. A minha dúvida é assim, qual o nível de dificuldade, se é uma coisa extremamente difícil mesmo? Segunda pergunta. Não, Alex, eu já te respondo. De fato, a pressão, o estresse é muito alto no futebol. E o árbitro, o que é que torce pelo árbitro? Torce a família dele. Então é mais fácil você criticar o árbitro do que você criticar um jogador. Que por trás do jogador tem aquela imensa torcida. Né? Então, agora trabalhando na imprensa, eu tenho acompanhado isso também, de que é muito mais fácil você criticar o árbitro. E por isso essa pressão cada vez aumenta mais. Faça a segunda, Alex. É 99,9 contra 0,01, né? Exatamente, é bem isso aí. A segunda pergunta, para acabar com chave de ouro, quem será o campeão da Libertadores 2021 para você? Rapaz, olha, vou te contar, cara. Mas eu acho que vai dar o Flamengo ainda. Eu acho que o Flamengo é o melhor time, não está jogando tão bem. Mas o Palmeiras também tem um grande elenco. É um jogo difícil, né? Mas pela habilidade e qualidade individual de cada jogador, o Arrascaeta, para mim, é um jogador craque, ele não está jogando, mas o jogo vai ser difícil, complicado. Mas para não ficar em cima do muro, porque como diz o gaúcho, em cima do muro, do outro lado tem cachorro. Então o gaúcho nunca fica em cima do muro, sempre se posiciona. Para mim, dá o Flamengo campeão da Libertadores. A arbitragem já está escalada para esse jogo, Simão? Já está escalada, é Néstor Pitana. O árbitro que apitou a final da Copa do Mundo 2018, né, ele é o árbitro dessa final. Tomara que ele, juntamente com os demais companheiros, tenha uma grande atuação e não interfira diretamente no resultado do jogo. Eu queria deixar um abraço, parabéns ao Pitaco da Bola, parabéns Maurício, Alex, a todos vocês, né? Estamos aí mais de uma hora conversando, eu acho que valeu a pena, estou extremamente feliz e até qualquer hora, qualquer lugar, podem continuar me acompanhando aí na ESPN, estou sempre comentando, amanhã estou no jogo à tarde, Ferroviária e Nacional, Libertadores Feminino, à noite a Vitória e Botafogo da Paraíba na Copa Nordeste, e tenho trabalhado direto aí, final de semana também estarei na Premier League, nos programas, acompanhando o meu blog, o meu Instagram é Carlos Simon Apito, e estou aí também sempre torcendo para a arbitragem brasileira e a arbitragem mundial. Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, tomem vacina, um abraço a todos, boa noite. Ô Simon, tem uma pergunta ainda, viu? Ainda tem uma última perguntinha aqui e vou pedir para o Alex fazer as considerações finais dele. Você já fez as suas considerações finais e eu vou concluir com as minhas considerações. Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito diferente nesses 27 anos de carreira como árbitro de futebol?
Sempre tem, se desse para voltar no tempo, né? Alguns erros que eu cometi, não gostaria de ter cometido, mas cometi porque eu não apreciei corretamente na hora, que a falibilidade faz parte do ser humano, a gente está sempre evoluindo, né? Então, eu acho que a minha carreira foi vitoriosa, não é que mudaria algo assim, mas de repente vi as coisas, hoje a experiência, a maturidade faz a gente ver algumas questões diferentes, não é? Uma outra briga com a imprensa, enfim, poderia ter administrado de uma forma diferente, mas enfim, eu acho que eu sempre digo que eu combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Alex Barbosa, suas considerações finais. Minhas considerações finais de hoje, né? Agradecer a todo mundo que esteve aí presente, meu irmão Maurício Barbosa, esse cara aí é excepcional, exemplo para mim, para muita gente que conhece ele. Tenho a agradecer por ele ser meu irmão, e agradecer também muito, muito mesmo o Carlos Simon, porque é um prazer muito grande. De uma forma inusitada, eu estou participando da live hoje, né? Eu nem imaginava que eu ia conseguir entrar, né? Porque tem alguns compromissos, né, da correria da vida, mas eu fiquei feliz, né, mesmo não estando em casa, mas fiquei muito feliz e agradecido, né, de ter esse aprendizado, né, todo esse momento aí com você, Simon, é um aprendizado, né, para todo mundo, uma pessoa que teve muitas conquistas que foram merecidas, não é à toa que você chegou onde você chegou, por causa da sua competência, e agradecer demais, e sempre que a gente um dia, se acontecer de presente, estamos pessoalmente, a gente vai estar se cumprimentando, a gente vai estar ali trocando uma resenha, uma brincadeira. A amizade virtual, ela existe, mas quem sabe um dia, se a gente puder trocar esses conhecimentos, né, seria muito melhor ainda. Então, Simon, agradecer. Eu fico até um pouco nervoso aqui, né, porque o cara não tem nem o que dizer. Tamo junto, obrigado. Dar uma boa noite para todo mundo, que Deus abençoe a você, meu irmão, a todo mundo. E final de semana agora, começo da semana, nós estaremos novamente aqui com o Pitaco da Bola, viu? Um abraço para todo mundo. Alex, uma satisfação também ter feito a live com você. Simon, o Alex nem sempre participa das lives, ele tem alguns compromissos importantes. Nesse momento mesmo, ele está esperando a esposa sair do trabalho, por isso que ele não chegou em casa ainda. Mas fico muito feliz, Alex, de ter você aqui, ser meu irmão, que tenho orgulho também de tê-lo como meu irmão. Simon, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também ao Grupo Disney por ter permitido, né, a sua participação aqui. Pode ter certeza que você acrescentou bastante. Eu já admirava seu trabalho antes, agora eu admiro mais ainda. Eu já era seu fã, agora sou muito mais fã. Porque muito educado, muito gentil, muito gente boa, assim, tudo de bom. Você é uma pessoa excepcional. E o lugar que você chegou, que você atingiu hoje, foi justamente você conseguiu atingir com muito trabalho, com muita dedicação. O que você construiu até hoje, está aí o resultado. Você é comentarista do Grupo Disney, um grupo respeitado, né? Um grupo que não é qualquer pessoa que está lá, então você está porque é capaz e porque exerceu a profissão. É claro, ele cometeu alguns erros, como todos nós cometemos, mas você foi um dos melhores árbitros do Brasil. Obrigado, Simon. Deus abençoe a você, a sua família, que Deus cuide de você sempre. Estamos aqui no Pitaco da Bola e, se Deus permitir, na sexta, teremos uma outra live aqui, sexta-feira, no Pitaco da Bola. Boa noite a todos. A participação de vocês foi muito importante. Até mais. Obrigado, Simon. Obrigado, Alex. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.